Carlos Andreasa com a gente, e é claro que a gente vai falar sobre a véspera do julgamento e não exatamente sobre o julgamento, porque tem um recorte importante. Na véspera desse julgamento aqui, que começa logo mais no Supremo, Jair Bolsonaro, e nesse julgamento Bolsonaro é alvo, a gente acompanhou uma entrevista a um podcast em que Bolsonaro falou sobre diversos assuntos, mas também, entre esses assuntos, falou de 2026 e disse que não vai passar o bastão, não. Será candidato em 2026, apesar de estar inelegível até 2030. E quem está ao lado dele nessa entrevista é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que inclusive em vários momentos reafirma a lealdade ao ex-presidente, defende a candidatura dele para 26 e diz que ele, Tarcísio, será candidato à reeleição em 2026. Que leitura você fez, hein, Andreasa, sobre essa entrevista e com essa particularidade a respeito da eleição em 2026? Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, Fábio França. Bom dia, meus amores. Pois é, a expectativa para o julgamento da admissibilidade da denúncia contra Bolsonaro e os outros 7, para se iniciar daqui a pouquinho, mas tem a posição política do bolsonarismo, de Bolsonaro, dos Bolsonaro, a partir do texto em que insistirão da perseguição política de que seriam vítima a partir do Supremo Tribunal Federal, particularmente da figura de Alexandre de Moraes. Esse é o texto, tá, pessoal? É o texto dos Bolsonaro. Não estou dizendo que seja isso. Fazendo aqui análise política, análise do discurso. Porque houve essa entrevista ontem de Bolsonaro. Aliás, muitos dos seus apoiadores contrários a que participasse dessa entrevista, no Inteligência Limitada, mas ele foi. Inicialmente a entrevista seria somente de Bolsonaro, a ela se juntando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e participando remotamente, isso é muito importante, Eduardo Bolsonaro, desde os Estados Unidos. Entrou para exatamente dar o tom da conversa, essa relativa à perseguição política. Então eu vou começar aqui abrindo aspas para análise do discurso sobre o que disse Eduardo Bolsonaro. E aí tem muita camada aqui para ser analisada. Diz Eduardo Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos sob a desculpa, sob o texto de perseguido político, certo? Eu sigo o exemplo de Trump. E é importante a referência a Donald Trump porque é uma projeção de futuro com a qual os Bolsonaros sonham, né? Com a qual o bolsonarismo sonha. Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, perdeu a eleição para Joe Biden, o sistema lá é diferente, o sistema penal processual é diferente, mas sofreu uma série de processos, de investigações, todos nós cobrimos isso aqui. No final das contas, ainda assim, se candidata a presidente e vence, e volta à presidência. Então, esse é o futuro, e é nisso que mira Eduardo Bolsonaro. Então, vamos lá. Eu sigo o exemplo do Trump. Ele já sabia desse jogo de cartas marcadas, então usa Trump para sinalizar sua posição de que esse julgamento de hoje, em que Bolsonaro provavelmente será tornado réu e depois, mais adiante, condenado, que esse julgamento é uma peça de cartas marcadas e continua. Ele já sabia, Trump, desse jogo de cartas marcadas e apostou tudo na política. Levar a voz dele ao maior número de pessoas possível. Agora, o mais importante da fala tem a ver com Tarcísio de Freitas. É o recado para Tarcísio, que estava lá na entrevista. Se Bolsonaro perder o capital político dele, já era. O Alexandre de Moraes vai trancafiar ele na cadeia e jogar fora. Acho que o Alexandre de Moraes não é zero sensível a pressões políticas e capital político. Acho que isso não está em questão. Mas essa fala do Eduardo Bolsonaro sinaliza a decisão política de Jair Bolsonaro, de que Eduardo Bolsonaro ali é simplesmente vocal. É Bolsonaro falando. Se meu pai, se Bolsonaro perder o capital político dele, já era. Então, o que isso significa para Tarcísio de Freitas? Porque é muita expectativa de que Bolsonaro fosse indicar Tarcísio de Freitas nos próximos meses, sei lá, esse cara é o meu candidato a 2026. Isso não vai acontecer. Os bolsonaros estão dizendo, para quem tem dúvida, que farão aquilo que Lula fez em 2018 com Fernando Haddad, cada um com as suas particularidades, mas prorrogar ao máximo possível, isso numa corrida contra o Supremo, porque o Supremo e o TSE estão dizendo, vamos condenar você logo em 2025 ainda, para que não tenha mais espaço para recurso em 2026. E Bolsonaro está dizendo, não, eu vou empurrar para 2026, vou levar o limite como fez Lula em 2018. É o precedente de que Bolsonaro pretende se valer. Vocês se lembram que Lula se lançou
lançou como candidato, preso, levou até o limite máximo recorrendo, a campanha começou e só no meio da campanha ele apontou Haddad como seu sucessor e depois transferiu os votos para Haddad, colocou o Haddad no segundo turno. Tarcísio tem mandato. Ele precisaria dessa indicação para ser o candidato de Bolsonaro com antecedência. Eles estão dizendo agora que não o farão, não como Tarcísio ou os apoiadores de Tarcísio à presidência gostariam. Porque o que significa essa fala de Eduardo Bolsonaro sobre capital político? Se eu sou o candidato, se eu sou o líder da direita e Bolsonaro se eu sou o grande eleitor e Bolsonaro se eu sou o candidato potencial das pessoas, mesmo inelegível e não sendo candidato, porque Bolsonaro não será. Se eu aponto para o Fábio França e digo, Fábio, você é o meu candidato, por mais que eu seja o grande eleitor, nesse momento, imediatamente, o meu capital político, ou parte dele, e as atenções certamente, passam para Fábio. E eu fico enfraquecido. E na cabeça dos Bolsonaro, esse enfraquecimento enfraquece também as condições competitivas deles nos processos a que Bolsonaro responde, e há outros ainda a vir. Para concluir, tem na sequência a fala do próprio Bolsonaro sobre isso, essa que a que Sheila fez referência, sublinhando o que disse Eduardo Bolsonaro. Diz Jair, eu só passo o bastão, e ele fala isso para Tarcísio, eu só passo o bastão, já falei, Tarcísio, depois de morto, você sabe disso, mas o certo é que eu não ser julgado. Aí abro aspas, porque ele não fala isso, mas é isso que ele está se referindo. O certo é eu não ser julgado até a eleição de 2026 e respeitar os prazos. Aos 48 minutos do segundo tempo, eu entro com o meu registro de candidatura e o TSE, em 2 semanas, decide. Essa é a estratégia de Jair Bolsonaro, dos Bolsonaro, vocalizada antes por Eduardo Bolsonaro, empurrando mesmo o Tarcísio para a reeleição. Muita coisa pode acontecer até lá, inclusive Bolsonaro não ter mais recursos possíveis em 2026, tendo de antecipar as suas escolhas. Mas a intenção é se manter na fantasia da candidatura até o limite, pessoal.